Olá, turminha do sexto ano. Hoje daremos continuidade à nossa aula sobre a Mesopotâmia e faremos a correção da atividade da página 96, sobre o Código de Hammurabi. Então, eu já peço a vocês para estarem com os cadernos, os livros, tá? Em mãos, para que nós iniciemos a correção. Muito bem, a atividade que eu passei para vocês, né, para vocês estarem resolvendo, foi exatamente a da página 96, que tem aí para refletir. Então, nós temos aí um fragmento do Código de Hammurabi. Então, embora, né, este não seja o primeiro conjunto de leis escritas, o Código de Hammurabi é dos mais conhecidos, tá? E ele cria normas e leis em diversos campos da vida social e estabelece penalidades correspondentes para o que considera como crime. E aí nós vamos observar algumas de suas leis. São alguns fragmentos, tá, das leis, e nós vamos observar. Por exemplo, no parágrafo 6º, ele diz assim: se um avílio roubou um bem, o que é um avílio? É um homem livre, né? Um cidadão que tem uma cidadania plena. Então, ele está dizendo no parágrafo 6º que se um homem livre roubou um bem de propriedade, né, de um deus ou de um palácio, esse homem será morto. E aquele que recebeu de sua mão o objeto também será morto. No parágrafo 8º, ele diz assim: se um avílio, né, ou seja, né, se um homem livre roubou um boi ou uma ovelha, ou um asno, ou um porco, ou um barco, se é de um deus ou do palácio, deverá pagar 30 vezes. Se é de um musqueno, ou seja, de uma pessoa pertencente a um grupo social intermediário entre os homens livres e os escravos, ele indenizará apenas 10 vezes. E se o ladrão não tem com que pagar, ele pagará com a vida, ou seja, será morto. No parágrafo 229, temos assim: se um pedreiro edificou uma casa para um homem livre, mas não reforçou o seu trabalho e a casa que construiu caiu e causou a morte do seu dono, esse pedreiro está morto. E no parágrafo 230 diz assim: se causou a morte do filho do dono da casa, matarão o filho desse pedreiro. No parágrafo 231, se causou a morte de um escravo do dono da casa, ele dará ao dono da casa um escravo equivalente. Então, com base, tá, nesses fragmentos do Código de Hammurabi, né, nesse texto que acabamos de ver, nós vamos responder as seguintes perguntas. Na letra A, o texto citado pode ser classificado como historiográfico, jurídico, filosófico ou literário? E aí, o que vocês responderam? Quem respondeu que é um texto jurídico está correto. Vejam que lá no início, né, lá no cabeçalho, aqui, lá no início do texto, ele já está dizendo o Código de Hammurabi, né? E até diz que, apesar, né, de ser extenso e de ser bastante conhecido, né, ele não foi, na verdade, né, o corpo de leis mais antigo do Oriente, tá? Lá do Oriente Antigo. Mas aqui o texto, inclusive, né, por conta dos termos que são apresentados, tá? E quando ele fala, né, que é um código de leis, então logo nós compreendemos que este texto ele é jurídico. Na letra B, temos a seguinte pergunta: aponte a ideia que está por trás de várias dessas leis. Então, de acordo com o que nós estudamos, né, com o que nós vimos sobre os amoritas, sobre o primeiro império babilônico, quando nós vamos observar esse princípio, essa ideia, tá, que está por trás de várias dessas leis, né, quando ele diz que
Se o homem matar, ele também será morto, certo? Se ele matar o filho dele será morto. Então, que ideia é essa? Que princípio é esse? Quem lembra? Quem colocou aí? O princípio é olho por olho, dente por dente. Esse é o princípio do Código de Hammurabi. Na letra C, nós temos assim: pelo Código de Hammurabi, todas as pessoas tinham direitos iguais? Justifique. E aí, galerinha, o que é que vocês conseguiram perceber? Será que todas as pessoas tinham os mesmos direitos? Esses direitos eram iguais para todos? Pelo que acabamos de ler, de compreender, pelas reflexões que fizemos, a resposta é não. Por que que é não? Basta comparar a lei do item 6, tá? Com a do item 8. Ora, o que é que ele diz aqui no 6, né? Quando ele está dizendo que se o homem livre roubou um bem de propriedade de um deus ou de um palácio, ele será morto. Assim como aquele que também recebeu de sua mão o objeto, será morto. E aqui, né, no parágrafo 8º, ele diz assim, que se esse homem livre roubou um boi ou uma ovelha, né, ou qualquer animal, se é de um deus ou do palácio, ele deverá pagar 30 vezes. Mas se ele for de uma pessoa intermediária entre um homem livre e um escravo, ele apenas o indenizará 10 vezes. Então, aqui, nós já obtemos a resposta, né? A resposta aqui da letra C, de que todas as pessoas não tinham direitos iguais, tá? Dependendo da casta social que ela pertencesse, né, ela pagaria como indenização mais ou menos. Isso ia depender, né, a quem também aquele delito, né, aquele ocorrido, né, estava acontecendo, tá certo? Então, isso também é bem perceptível, é bem fácil de nós percebermos e compreendermos que nem todas as pessoas tinham direitos iguais, pelo Código de Hammurabi. E na letra D, nós temos aqui o parágrafo 229 do Código de Hammurabi é uma expressão da pena de talião. Explique, tá? Como nós iremos explicar essa expressão? Vejam bem, a pena de talião pode ser sintetizada na expressão olho por olho, dente por dente, tá? No parágrafo 229, o pedreiro que causou a morte de uma pessoa, mesmo que involuntariamente, o que vai acontecer com ele? Ele deverá pagar o seu erro com a própria vida. Então, tá? É exatamente isso que nós vemos dentro da expressão, dentro desse chamado Código de Talião, certo? A pena, essa expressão, pena de talião, do código ou da ideia, olho por olho, dente por dente. Na letra E, nós temos a seguinte pergunta: o que se pode dizer sobre a sociedade babilônica do tempo de Hammurabi, com base nos parágrafos 229, 230 e 231? Então, vamos lá. O que vocês colocaram? O que nós podemos dizer sobre essa sociedade? Primeiramente, podemos dizer que havia diferentes grupos sociais. E isso é bem possível de observar. Em segundo lugar, podemos dizer também que os indivíduos livres, ou seja, com cidadania plena, os indivíduos com cidadania restrita e os escravos recebiam um tratamento bastante desigual, né? Não existia igualdade, tá certo? Na sociedade babilônica. Então, era uma sociedade desigual. E na letra F, que é a última questão,
temos a seguinte pergunta: o que você pensa sobre vingar-se de alguém que lhe fez o mal? E aí, esta pergunta é pessoal, né? Mas vamos fazer aqui uma reflexão. Então, diante do aumento da violência na sociedade brasileira, nós temos visto que é muito crescente, né, o número daqueles que defendem esse princípio, né, do olho por olho, dente por dente, como uma solução para combatê-la. Vocês não têm visto, vocês não acham? Às vezes nós escutamos alguém dizer: ah, me fez o mal, pois eu farei do mesmo jeito, ou farei em dobro. Né? Às vezes nós escutamos pessoas dizendo que irão fazer vingança, né, pelo acontecido com alguém da sua família, não é verdade? Então, isso está muito dentro desse ideal, dessa ideia, tá? Olho por olho, dente por dente. E aí, pessoal, é muito importante nós termos consciência de que a vingança, ela não é a solução, né, para os atos, para os fatos. Não é com vingança que nós vamos combater a violência, tá certo? Então, é importante que nós possamos, né, resolver os problemas que aconteçam na nossa vida ou na vida da nossa sociedade, dos nossos familiares, procurando dialogar, conversar, chegar a uma solução através da paz. Isso é muito importante. Então, que nós tenhamos, tá, esse pensamento e que a justiça ela deve ser feita pelos órgãos competentes. É para isso que existe o Poder Judiciário e os demais poderes. E nós temos que compreender que esse Código de Hammurabi, através do princípio da lei de Talião, olho por olho, dente por dente, foi algo que existiu, né, na época da Mesopotâmia Antiga, né, dentro da Idade Antiga, mas que nós não temos, tá, que trazer como princípio para os tempos de hoje, para a nossa vida, nem mesmo para a nossa comunidade. Então, eu espero que vocês tenham compreendido essa atividade, façam a correção para poder me enviar, tá bom? E nós continuaremos na próxima aula com as explicações do conteúdo sobre a Mesopotâmia. Até a próxima aula, até o próximo encontro.